Podemos, doutora Elisa? Vamos, vamos sim. Já deu, né? 8:05. Rodrigo, doutor Rodrigo Tadeu Russo, chefe da seção de ginecologia do IANSP, cirurgia fetal endoscópica no Hospital Israelita Albert Einstein, professor da Unicid e um dos nossos residentes mais brilhantes. Isso, doutora Elisa, muito Sua, obrigado. sua. Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo. É, Obrigado aí pela atenção desse finalzinho de dia. É, Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de cirurgia fetal. É, eu acho que a última vez que eu falei a respeito de cirurgia fetal em alguma reunião de serviço faz mais de 3 anos, se eu não me engano. Sempre tento trazer alguma coisa de novidade do que está acontecendo e achei interessante a gente conversar um pouquinho a respeito de cirurgia em gemelares. Então, eu vou dar um parecer aí geral do que está acontecendo do ponto de vista de cirurgia fetal envolvendo gêmeos e tentar colocar isso de uma forma histórica aí desde o passado, presente, o que esperar para o futuro. Ah, Também tentando trazer não só a questão técnica, que é complexa, a gente vai falar desde placentação, que não é um assunto dos mais fáceis, até entendimento de, enfim, cirurgia com gás dentro do líquido amniótico, mas fugindo até, saindo ou não só ficando no aspecto técnico, eu também vou tentar trazer algum aspecto ético e trazer aqui até como uma provocação para todo mundo, alguns cenários que a gente já acabou vivenciando ao longo aí desses 12 anos fazendo cirurgia fetal e que são desafios novos e que cada vez mais a gente vai ter que conversar a respeito deles, né? Esses desafios que sempre vêm quando a gente fala de inovação. Não tem como falar de inovação, de proposição de novas terapêuticas, se a gente não falar de responsabilidade, se a gente não falar de aspecto ético, porque ninguém quer ser herói, ninguém quer fazer milagre, mas sem dúvida a medicina tem que evoluir. E a gente tem que evoluir dentro desse cenário de responsabilidade de ética. Então vamos lá. Vamos começar falando de ética já para espantar quem quer ir embora já, nem continuar essa parte mais chata ali que a gente deve ter estudado no primeiro ano da faculdade, autonomia, beneficência, não maleficência. É um tema que quase todo mundo foge, que de longe não é dos mais interessantes. A própria, quando a gente fala de comissão de ética, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, naturalmente, é punição. Então, chega no hospital e alguém avisa você que você tem uma cartinha que chegou da comissão de ética, primeira coisa que você fala, puta, o que que eu fiz, né? Qual foi a situação que eu vou ter que pagar ou me explicar. E nem sempre é assim, né? Na verdade, a própria comissão de ética, ela deve funcionar como uma baliza, como um apoio a quem está ali no dia a dia, na prática. Para quem não conhece comissão de ética tem todos os profissionais, não são só médicos, a gente tem funcionários de outras áreas, inclusive até do administrativo, enfim, e é sempre bom ouvir opiniões diferentes. E hoje eu vou falar um pouquinho disso também, a respeito de como a gente entende as opiniões diferentes, como a gente lida com aquilo que não é aquilo que a gente acredita. Mas vamos lá. Ah, eu coloquei aqui autonomia, beneficência, não maleficência, não só para ser chatão, mas para fazer com que vocês, a cada cenário que a gente for conversar daqui para frente, tentem entender cada um desses modelos aí introduzidos por Béchamp e Childress desde a década de 80, pensando na mãe, tá certo? Vamos pensar no caso, nos filhos, né, nos bebês, nos fetos que a gente está lidando aqui,
E por que não a gente sempre pensar a respeito de cada um desses cenários de autonomia, beneficência, não maleficência, pensar também para o pai. Qual é o aspecto, qual é o papel ético, até de responsabilidade, frente aos cenários que eu vou mostrar aqui para vocês, quando a gente pensa na figura do pai? Será que o pai apita alguma coisa quando a gente está falando de tratamento do filho dele, no caso? Ou imaginem cenários onde a gente tenha malformações ou um dos bebês afetados, um dos gêmeos afetados por algum tipo de doença. Essa doença é passível de algum tipo de tratamento ainda na vida intrauterina. Tem um irmão ali que é saudável, que a princípio não tem um cenário patológico. Tem a mãe por trás disso, que acaba sendo um obstáculo no meio do caminho para você poder acessar esse feto. Tem o desejo, às vezes, como eu estou falando, do próprio pai. Então, tentem em cada um dos próximos cenários que eu vou colocar aqui, tentem fazer essa análise de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Vamos lá. Para vocês verem o quanto isso é realmente novo, como ninguém falava sobre isso, ou pouco se fala a respeito disso, eu trouxe aqui não para a gente discutir artigos, mas eu quero basicamente que vocês vejam isso aqui, as datas de publicação, tá certo? Então, um artigo sobre ética médica, falando de cirurgia fetal 2017, a gente tem outro aqui também em 2017, a gente pega mais um em 2019. Aqui a gente encontra também outro artigo falando de 2019, inclusive com a participação do Rodrigo Ruano, colega que hoje responde pela Mayo Clinic, ah, todos com menos aí de 10 anos. Então a gente está falando sobre ética em cirurgia fetal nos últimos 6, 7 anos, porque antes disso ela praticamente não existia. Ou se ela existia, ainda era muito embrionária, sem falsos trocadilhos aí, né? Mas vamos lá. O que permitiu que a gente chegasse onde a gente está em cirurgia fetal, não só a cirurgia fetal quando a gente está falando de gestação única, mas especialmente de gemelar. Eu vou sempre tentar nessa conversa hoje trazer a sardinha para gemelar. Claro que maior entendimento de fisiologia fetal, diagnóstico pré-natal, técnicas minimamente invasivas, avanços na anestesia, é, mas tudo isso, o que eu faço questão aqui de trazer para a discussão é que só foi possível graças à tecnologia, turma. Se a gente não tivesse aparelho de ultrassom com imagem boa hoje, é óbvio que a gente não teria evoluído em relação a entendimento de fisiologia fetal. Se a gente não tivesse hoje câmeras 4K e aparelhos que permitam insuflar gás ou insuflar líquido com controle, com segurança, obviamente a gente não estaria falando de cirurgia fetal hoje. Entendam que é muito mais difícil fazer qualquer coisa com grávida do que não grávida. É muito mais difícil você testar, você propor alguma coisa quando você fala em gestante. Gestante a gente mal consegue responder no pré-natal se pode pintar o cabelo ou não pode, se pode fazer chapinha com formol ou não pode. Por quê? Porque a gente não tem estudo, a gente não tem trabalho, a gente não randomiza a gestante. Imagina você quebrar ali essa barreira, o binômio ali, você invadir cavidade amniótica para poder tratar alguém ali dentro antes mesmo do nascimento. É muito difícil estudar isso, é muito difícil você conseguir evoluir mesmo do ponto de vista de pesquisa. Isso só foi possível graças a, obviamente, avanço de tecnologia. Para quem não viu ainda, assistam. Aqui está um pouquinho da história, em 1 hora, em 58 minutos aí, vocês podem conhecer um pouquinho da história do professor Kypros Nicolaides, que é esse colega aqui grego, que desde muito pequeno teve toda a sua história ali em Londres, e é o fundador da Fetal Medicine Foundation, e foi ali o pai da primeira cirurgia fetal dita como sucesso, e também é dito como o grande pai da medicina fetal como área de atuação dentro da ginecologia e obstetrícia. E esse documentário mostra ali, num período de 1 hora, a história da primeira cirurgia para STT, da história da humanidade, com sucesso. Foi em 1992, ali depois da meia-noite, com todo o cenário que eu acho que quem quiser entender um pouquinho melhor pode assistir a série.
para continuar, vamos lembrar um pouquinho a respeito de placentação. Eu não sei se todo mundo aí se lembra, mas eu vou tentar dar uma clareada, especialmente para os residentes aí. Quando a gente tem gestação gemelar, eu posso aqui falar gestação gemelar de gêmeos, de dois gêmeos, de trigêmeos, de enfim, quantos forem. Mas eu vou pegar como base aqui o arroz com feijão. Vou falar sobre gestação gemelar de múltiplos de dois, tá certo? Acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Mas isso aqui poderia extrapolar esses limites. Quando a gente tem gêmeos que não são idênticos, obviamente são dois óvulos, dois espermatozoides, são fecundados, se encontram ali na tuba, no terceiro dia depois do encontro, ainda na tuba, esse óvulo fecundado, ele chega no endométrio, e aí, a partir da sua chegada à cavidade endometrial, cada um vai tomar seu destino, vai fazer ali a sua placenta, a sua bolsa, o seu cordão, ou seja, sempre que a gente tem uma gestação oriunda de dois óvulos com dois espermatozoides, sejam dois meninos, sejam duas meninas, seja um menino, uma menina, gêmeos não idênticos, sempre a gente vai ser, a gente vai Oi? ter na frente uma gestação dicoriônica diamniótica, ou seja, duas placentas e duas bolsas. O que vocês estão vendo representado na tela nunca vai acontecer em gestação de gêmeos não idênticos. Agora, quando a gente tem gestação de gêmeos idênticos, a divisão celular, ou seja, a gente tem só um óvulo que é fecundado por um espermatozoide. Esse óvulo, ele se divide em algum momento e a partir dessa divisão a gente tem dois fetos. Obviamente, os dois fetos têm a mesma carga genética, tá certo? Se essa divisão acontece antes de 3 dias, quando essas duas massas agora celulares, vocês vão lembrar de Gastro, Lamoro, enfim, essa coisa toda, quando chega na cavidade endometrial, já tem ali duas massas separadas, são duas bolsas, são duas cavidades amnióticas, dois fetos, por mais que tenham a mesma carga genética, a gente está falando também de uma gestação dicoriônica diamniótica. Sempre que eu falo córeo aqui, eu estou falando placenta, sempre que eu falo âmino, eu estou falando bolsa, tá certo? Então, duas gestações acontecem simultaneamente com a mesma carga genética, mas o cenário que vocês estão vendo representado, nesse caso, também não acontece. Graças a Deus, 75% das vezes é assim. A maior parte das gestações gemelares de gêmeos idênticos também são dicoriônicas e diamnióticas. O problema começa quando essa divisão é mais tardia. Entre o terceiro e o quinto dia, se essa divisão acontece, uma primeira massa primordial já se implantou no endométrio. Então a gente vai ter só uma bolsa, vai ser uma gestação monocoriônica. E aí, dessa massa única, vão sair dois cordões e a gente vai ter dois fetos. Então, vai ser uma placenta, monocório, placenta, diamniótica, com duas bolsas amnióticas. Existe, obviamente, uma membrana que divide esses irmãos, eles não estão em comunicação direta. Agora, se essa divisão acontece mais tardiamente ainda, depois do sétimo, do oitavo dia após a fecundação, a gente já tem uma placenta só, a gente já tem uma bolsa só, e aí a gente tem dois cordões saindo dessa massa placentária, e é a mais rara, também a mais perigosa, que é a monocoriônica, uma placenta, monoamniótica, uma cavidade amniótica. Entre outros problemas, esses dois fetos, eles podem, durante a gravidez, entrelaçar em cordão. Então, monocoriônica, monoamniótica, 32 semanas é puérpera. Não dá para brincar. A gente tem que interromper bem prematuro por risco de acontecer esse entrelaçamento. Agora, as monocoriônicas diamnióticas, só para vocês terem uma ideia da importância do que a gente está vendo representado na tela, a gente precisa começar a seguir com ultrassom a cada 2 semanas a partir de 17 semanas. Vocês sabiam disso? Que gestações monocoriônicas diamnióticas
ou monocoriônicas monoamnióticas precisam fazer ultrassom para vitalidade a partir de 17 semanas a cada 2 semanas. Eventualmente tem que até trazer o intervalo para mais curto. Por quê? Por conta disso que vocês estão vendo aí. Por conta do risco de síndrome transfusor transfundido, ou STT, ou enfim, TTS, como vocês podem encontrar nos artigos escritos em inglês. O que é isso? O que está representado na figura são anastomoses. Então a gente tem todos os tipos de anastomoses, veno-arteriais, artério-arteriais, veno-venosas, que não estão aqui, tem as artérias venosas. Aí alguém pode falar, ah, mas está errado o desenho, né? Aqui a gente tem o azul, tem o Azinho de artéria, e o vermelho tá o Vzinho de veia. Na circulação fetal, para quem não se lembra, é o contrário, né? As artérias umbilicais, elas levam sangue venoso, sangue não oxigenado, vamos dizer assim, né? Enquanto as veias acabam levando o sangue oxigenado da placenta em direção ao feto. Só por entender essas conexões aqui, já tem a primeira coisa que é importante vocês lembrarem. Essas anastomoses acontecem em 100% dos casos. Todas as gestações monocoriônicas, monoamnióticas ou diamnióticas, eu vou começar a focar aqui mais na monodi, tá? Que é a mais comum entre as monocoriônicas. A mono é muito rara, então vamos falar só da monodi. Isso acontece em 100%. Graças a Deus, 75% das vezes, essas anastomoses estão equilibradas. Tudo que vai de um lado volta. Então, não há um desequilíbrio de volume, não há um desequilíbrio de oferta entre os irmãos. Agora, em 25% das vezes, o que acontece é um desequilíbrio. Então, vai mais sangue para um irmão do que para outro. E aí a gente fala, então tem um bonitão e um coitadinho, né? Um que é o receptor, ele recebe a maior parte do volume, maior parte dos nutrientes, maior parte do sangue, do oxigênio, enquanto o outro tadinho não recebe nada. Mais ou menos, os dois podem sofrer. O pequeno é fácil de entender o motivo do sofrimento. Ele recebe menos volume, rim filtra menos, ele faz menos xixi, líquido amniótico é 97% de urese fetal, então ele entra em oligoâmnio, normalmente tem um bolsão menor do que 2. Critério de STT é esse, tá bom, turma? Não é peso, não. Não existe critério de STT a 10% do peso, 20%. Isso não existe. Critério para STT, você falar que existe a síndrome um dos bolsões do bebê pequeno, do doador, tem que ter menor do que 2 centímetros, e o do receptor tem que ter mais do que 10 centímetros. Isso é critério de quinteiro para STT. Eu não vou me estender nisso, mas é importante vocês saberem que tem tudo a ver com essa questão de volemia. O critério, por exemplo, que a gente chama de critério 3, que seria, na verdade, o critério 2 de quinteiro, é bexiga. O receptor fica com um bexigão cheio de xixi, enquanto o doador a gente praticamente não consegue ver a bexiga. A partir desse momento, que é o critério 2 de quinteiro, tem indicação de cirurgia. Por quê? Porque quando as coisas vão mal, normalmente um dos bebês ele acaba estando pior do que o outro. Se a gente vai fazendo acompanhamento dos dois, esse aqui eu disse que é fácil de entender, o pequenininho, coitadinho, né? Tá sempre com pouco nutriente, pouco oxigênio. Mas o grande, o receptor, também tem a sua via de sofrimento. Qual é essa via? Ele acaba recebendo volume de 2. Ele acaba entrando em ICC, o coração dele não consegue bombear o sangue dos dois. Então ele entra em hidropsia fetal. Ele pode também sofrer primeiro, ele pode inclusive vir a falecer primeiro. Uma coisa que é interessante antes de seguir é o seguinte: não sei se vocês perceberam, mas na vida intrauterina, gêmeos idênticos, com, quando compartilham a placenta, eles compartilham literalmente o sangue. Vocês pararam para pensar nisso? Aquela hemácia que está circulando no irmão A, daqui a pouco ela está circulando e oxigenando o irmão B. Daqui a pouco ela volta e circula de novo no outro irmão. Então os irmãos, eles realmente dividem sangue. O que acontece é o seguinte: nesse cenário, quando um dos bebês acaba evoluindo mal, se a gente não propuser, a gente não, né? Quem fez isso foi o Kypros Nicolaides, ele que entendeu esse mecanismo das anastomoses e propôs um tipo de tratamento para isso.
ele propôs a coagulação a laser. E por que fazer isso? Porque quando o STT está estabelecido, não sei se vocês sabem, mas 96% das vezes os dois bebês morrem. Eles morrem pelas duas causas que a gente falou. Quando um morre, qual é o problema de um morrer primeiro? O irmão esvazia a volemia no que morreu primeiro e o sangue não retorna. Então, quando um dos bebês, como um mecanismo de bomba, entendendo que a cada lado a gente tem uma bomba de sangue indo o tempo todo de um lado para o outro, quando uma dessas bombas falha, o bebê que estava teoricamente bem, em questão de poucas horas, ele morre também. Então, a mortalidade fetal para gêmeos, para STT, critério 2, critério 3 de Quinteiro, é 96%. E aí o Kipros falou: não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Vamos, agora que a gente entende esse mecanismo, vamos fazer coagulação desses vasos. E a partir dessa coagulação, através de um laser de diodo, a gente separaria o destino de cada um dos fetos. Se eventualmente um bebê vier a óbito por conta de ICC, ou se o outro vier por conta de uma restrição de crescimento muito importante, isso não vai afetar diretamente o outro irmão. E a partir do que o Kipros propôs, que vocês podem ver na série, tem mais detalhes a respeito disso, o histórico do STT mudou. Então, de 96% de mortalidade dos dois irmãos, agora, com esse procedimento proposto, 75% das vezes, pelo menos um dos irmãos sobrevivia. E agora a gente tinha entre 25% e até 50% das vezes os dois sobrevivendo, desde que o diagnóstico fosse feito ali no critério 2 de Quinteiro, que é quando a bexiga está diferente. Critério 3 já seria Doppler alterado. E aí a gente entra num cenário de mais gravidade. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês, e eu trago justamente um vídeo antigo para mostrar que, olha lá, ó, a TV de tubo. Isso é de 2002, lá do Einstein. Não foi o primeiro realizado no Brasil. O primeiro realizado no Brasil foi em Taubaté, em 1998, lá na faculdade com o Dr. Gregório e com a doutora Denise. Aí é um laser para STT realizado em 2002. Vocês veem centro cirúrgico, um equipamento muito semelhante ali a um esteroscópio, na verdade é um fetoscópio, é assim que a gente chama. E a cirurgia fetal, não só essa, mas todas as cirurgias fetais, elas são acompanhadas de duas formas, né? Metade a gente acompanha por ultrassom e a outra metade a gente faz na ótica. Então, guiados por ultrassom, a gente acha o melhor espaço dentro da cavidade amniótica, sempre fugindo da placenta, a gente não faz punções transplacentárias, ou a gente evita ao máximo essas punções. Isso tudo foi feito em centro cirúrgico, com todo mundo paramentado, como vocês estão vendo aí, e até hoje é assim que a gente faz. Mas lá na Fetal Medicine Foundation, o Kipros faz isso em regime ambulatorial. É claro que ele está do outro lado da rua do King's College. Ele tem uma passagem subterrânea com ambulância, se dá alguma zica, ele tem uma sala cirúrgica lá no King's. Mas isso ele faz em centro cirúrgico, vocês podem ver na série. A paciente é anestesiada só na pele, com agulha de insulina, é introduzido um trocáter diretamente na cavidade amniótica, um trocáter de 3 milímetros, através do qual a gente entra com um fetoscópio, que é muito semelhante a um esteroscópio, com betoque, e através ali da via de acesso, vamos dizer assim, que seria do betoque, a gente consegue colocar o laser, fazer a coagulação dos vasos. O que vocês estão vendo aí, por enquanto, é só filminho para mostrar para os pais, uma navegação. Agora começa para valer. São identificados aqueles vasos, os vasos comunicantes, as anastomoses. Vocês podem ver aí a membrana na diagonal, né, que divide os dois irmãos. Então, esses são os vasos que a gente chama de os vilões da história, né? É por aí que está havendo essa disfunção de fluxo hemodinâmico entre os dois. Então, com um laser, de uma forma tranquila, a gente consegue fazer essa coagulação. E o Kipros, o que, que ele faz lá no King's College? Ele fala para as pacientes esperarem 2 horas, ele repete o ultrassom e a paciente vai para casa. Aqui a gente prefere deixar essa paciente internada, a gente espera 12 horas, que é o período mais crítico para, se dá alguma coisa errada, a regra é que
costume dar nas primeiras 12 a 24 horas. Então a gente observa essa paciente, no dia seguinte faz um ultrassom com Doppler, se tiver tudo bem, essa paciente pode ir para casa, deve continuar sendo acompanhada de forma semanal, e alguns casos raros pode até refazer as anastomoses e a gente ter que ir para um segundo tempo, tá certo? Então vamos lá. Isso aqui é história, tá bom, turma? Primeira cirurgia para STT 1992, a primeira no Brasil 98, e o que eu acabei de mostrar para vocês, há 20 anos está no SUS. Então, eu acho que é importante a gente saber que às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente acha que isso é do outro mundo, isso é lá. Não, isso aí está no SUS, é oferecido a todas as 5 regiões do país. Para ser oferecido pelo SUS, tem que passar pelo PROAD. Então, você tem que ter treinamento em cada uma das regiões que possa permitir assistência a todas as regiões do país. Então, isso, água embaixo da ponte, é prática clínica e, enfim. Vamos lá. Não tem como não falar de meningomielocele, eu vou falar, não, obviamente, tudo, daria para ficar fazendo um congresso aqui de mielo, eu vou tentar focar em gemelar, o que a gente tem de novo para falar de mielo em gemelar. Claro que eu vou ter que falar um pouquinho de mielo, mas vou tentar ser o mais rápido possível. Para quem não sabe, meningomielocele é a doença congênita mais frequente da espécie humana, tá bom? A gente acaba, mas tem muitas outras coisas que eu vejo mais, eu vejo muito mais Down, eu não vejo mielo por aí. Pois é, a incidência de mielo no Brasil, dados de 2019, a gente sempre tem dado antigo, né? É 1 para 4 mil. No Uruguai, eles têm uma incidência de 1 para 1.500. Estou até aqui com a camisa lá, ó, do Fundação Caldeiro Bárcia. Hoje eles fizeram o primeiro caso sem nenhum brasileiro cornetando eles por perto. Então, essa camisa hoje foi em homenagem aos colegas que fizeram o caso número 20 deles, não de gêmeos, mas de correção de mielo com a técnica brasileira, e eles têm essa incidência de 1 para 1.500. É claro que está muito relacionado ao ácido fólico, mas é a doença congênita mais frequente na nossa espécie. E qual é o racional para a gente pensar em cirurgia fetal no caso de mielo? A mielo é uma doença progressiva. Ela tem uma progressão teoricamente até rápida a partir de 28, de 30 semanas. Hoje a gente já tem dados para entender que a mielo até 27, 28 semanas, ela pode trazer danos, mas os danos ainda são recuperáveis, vamos dizer assim. A partir de 28, 29, 30 semanas, é ladeira abaixo. Por quê? Porque as raízes da coluna, da medula, elas estão expostas. O que é a meningomielocele? É uma malformação do tubo neural, acho que todo mundo sabe isso. Já tem sinais que ela ocorra na 5ª semana de vida embrionária, está relacionada à deficiência de ácido fólico, mas não só. Tem muita gestante que está tomando ácido fólico já previamente à gestação e acaba sendo acometida, né? Seu filho acometido por mielo. Então a gente sabe que aumenta risco, mas não é fator isolado. E como não há o fechamento completo do tubo neural, essa medula ela fica exposta. Vaza líquor por ali. Essa medula ela fica exposta a quem? Ao líquido amniótico, tá certo? Esse líquido amniótico ele muda a sua característica ao longo da gravidez. Especialmente no último trimestre, não é só mais aquele xixi do bebê. Já tem mecônio, já tem célula de descamação, já tem cabelo, já tem pelo. Então é um líquido com um potencial inflamatório muito maior do que o líquido amniótico de primeiro e segundo trimestre. A gente vê isso desculpa, nitidamente na cor do líquido amniótico. Quando a gente vê a cor do líquido de termo, a consistência de um líquido de termo é muito diferente de um prematuro, né? Então isso tem a sua importância. Essa medula estar exposta a esse líquido amniótico. E tem uma outra coisa que é muito importante, é o seguinte, no último trimestre o bebê cresce muito rápido, ele ganha muito peso. E como a medula está presa, ela se adere à região da pele por estar exposta, né, fica tudo muito inflamado, essa medula começa a funcionar como se fosse uma âncora para o sistema nervoso central e traciona todo o cérebro para baixo, em direção ao forame magno, o que acaba entupindo o sistema. Como assim entupindo o sistema? O líquor ele é produzido nos ventrículos. Se ele não consegue descer e ter seu fluxo normal, ele acaba se acumulando dentro do
do cérebro desses fetos. Na vida intrauterina, a gente chama isso de ventrículomegalia. Depois, no nascimento, isso é o que a gente chama de hidrocefalia. Então, basicamente, os bebês com mielo, eles, por estarem com a medula exposta e com o cérebro todo tracionado para baixo, além da hidrocefalia, eles têm perda da função dessa medula que está exposta, ou seja, perda de função urinária, perda de deambulação e perda de controle também de intestino. Podem ter intestino neurogênico. E o estudo MOMS foi publicado, olha só, 2011. Ele foi o grande estudo que dividiu o mundo aí, dividiu o pré e pós-MOMS. Por quê? Porque os caras, eles foram malucão. Os caras, cirurgião pediátrico, né? Claro que não eram parteiros como nós, porque o que realmente tiveram que ter coragem. Eles falaram, olha, se a mielo ela progride no último trimestre, simples. Vamos abrir a barriga dessas mães, vamos corrigir o defeito, depois a gente fecha essa barriga, põe para dentro tudo e espera que esses bebês eles já vão nascer tratados. E não é que os caras estavam certos, cara. Eles conseguiram, com essa técnica meio maluca, a redução de 50% na colocação de válvula para tratar a hidrocefalia, e os bebês que antes só 20% que tinham mielo conseguiam andar, agora 40% dos bebês andavam. Às custas do quê? Às custas disso aqui, ó. Pegar o útero, expor o útero, isso deve ser feito até 26 semanas, abre o útero, coloca alguns staplers aqui, né, para não ficar sangrando, alguns grampos, expõe a medula, o que vocês estão vendo aqui é a medula exposta, especialmente essa parte bem central, aqui está o bumbum do bebê, né, aqui o polo cefálico, aqui a gente vê por onde vaza o líquor, isso aqui deve ser fechado. Os neurocirurgiões fecham isso em 3 ou 4 camadas, fecham meninge, fecham dura mater, né? Aí eles fecham aponeurose, subcutâneo, pele, musculatura, muitas vezes fazem um flap muscular. E essa técnica que vocês estão vendo aqui, realmente ela mudou o rumo das coisas. O estudo teve que ser interrompido porque tiveram que oferecer tratamento para aquelas mães que estavam no braço de não cirurgia fetal, mas, por mais benefícios que ela possa trazer, era contraindicação absoluta fazer cirurgia a céu aberto para gêmeos. E vamos lembrar, a mielo é uma doença genética? Não, a princípio não. Pode ser que realmente tenha algum gene, mas a gente ainda não conhece. É uma doença congênita. Então, quando a gente tem uma gestação gemelar, mesmo se a gente estiver falando de gêmeos idênticos, a regra é um ter a mielo e o outro não. Não necessariamente a gente tem os gêmeos com os dois com a mielo. Quando são gêmeos não idênticos, aí menos ainda, né? Mas acontece. Claro que há uma frequência disso. E para gemelares não existia tratamento até então. Aqui é só um esqueminha para vocês entenderem como funciona a cirurgia a céu aberto. Aqui está representado com fanestil, normalmente é uma mediana, um Cherny mais large, se expõe o útero, aí a gente vê onde está o defeito, abre uma incisão ali de uns 5, 7 centímetros para conseguir acessar o bebê, faz a correção do defeito, fecha, e põe tudo para dentro. Qual é o grande problema? Risco de ruptura uterina, né, turma? A gente acaba tendo que fazer esse tipo de incisão em locais que não são um istmo, normalmente são no fundo. A gente lembra das linhas de Langerhans, né? As disposições das fibras musculares no fundo é absolutamente anárquica, enquanto aqui na região istmica elas são mais paralelas, né? E quando a gente faz uma cesárea, por exemplo, o feto sai, a gente tem um miotamponamento. Quando a gente faz a cirurgia a céu aberto, o útero vai progressivamente ficando mais estressado, com mais estiramento. Então, até 14% de chance de deiscência ou ruptura uterina. Então, o caminho foi sempre pensar a fetoscopia. A Denise, que é a chefe do nosso grupo lá do Einstein, dedicou mais de 25 anos ao estudo disso. E desde o princípio, desde a primeira fetoscopia, essa fetoscopia que vocês estão vendo aqui, aquela de Taubaté que eu disse, que foi a fetoscopia para STT, com o Kipros Nicolaides e a Denise pilotando ali o fetoscópio na forma que eles fazem lá em Londres, ambulatorial. Vocês estão vendo que não tem ninguém em centro cirúrgico. E desde então, a Denise sempre pensava que o caminho da correção da mielo deveria ser endoscópico, não cirurgia aberta. E, para isso, ela testou materiais, ela foi atrás
de PETs que pudessem ajudar nesse fechamento, e esse aqui, de biocelulose, foi o mais promissor, e depois de 13 anos, 14 anos em laboratório, fazendo experimentos com coelhos, depois foram 52 ovelhas operadas ali no Dante Pazianese, pertinho do servidor, ah, mas fazendo esse tipo de trabalho, né, tentando simplificar a cirurgia para fazer a cirurgia endoscópica. Então, em vez de todos aqueles planos de sutura, agora a ideia era colocar uma biocelulose e fazer fechamento só de pele. Isso foi testado em animal, foi provado em animal que dava certo, que era possível. Essas ovelhas foram sacrificadas, e aí essa foi a histologia achada pela Denise, pela Silvia Herrera, que foi a médica que fez o doutorado dela com a Denise. Ela encontrou isso aqui, encontrou que quando fazia o fechamento com pontos, havia muita medula presa, muita aderência. Quando a celulose era colocada nas ovelhas, se fazia uma anel dura mater. Então, o processo, depois de 14 anos em laboratório, teve espaço de começar em humanos. Foi aí que eu entrei para o grupo. Essas primeiras cirurgias, as 10 primeiras cirurgias, 3 aconteceram no servidor, e esse trial, fase 1, do feasibility da técnica endoscópica, foi o pontapé inicial para essa parceria que a gente tem aí dos últimos 12 anos. Então, a ideia, como vocês estão vendo aí, é fazer um fechamento agora não mais aberto, fazer um fechamento endoscópico, e em casos onde o defeito é muito grande, a gente colocaria esses PETs para nos ajudar, né? Esse é um cenário onde a gente tem uma lesão muito extensa, onde seria impossível fazer o fechamento pele com pele, a gente coloca um PET e faz a sutura. É claro que isso, se fosse falado lá na década de 80, 90, fazer por vídeo esse tipo de cirurgia, a gente seria louco, mas com a evolução da tecnologia, com a evolução dos equipamentos, a gente conseguiu chegar ao estado que permitisse não só fazer em gestações únicas, mas em gestações gemelares. Eu vou dar uma corridinha aqui, um relato de um caso, claro que a gente ficou de falar um pouquinho de ética para vocês entenderem como as coisas se apresentam. Essa paciente de 39 anos, primigesta, ela com gestação gemelar monocoriônica após uma fertilização in vitro do seu último óvulo com esperma de doador. Imaginem esse casal, ela é enfermeira, ele engenheiro de aviões, lá do ITA, eles moram em São José dos Campos, inclusive por conta disso. O problema da esterilidade do casal era masculino, tá certo? Ela não tinha problema nenhum, mas ele era ali onde existia um diagnóstico. Eles tentaram várias vezes e ela já estava com 39 anos, com 37 ela tinha congelado esses óvulos, foram 6 tentativas, todas sem sucesso, e no último eles acabaram usando esse esperma de doador. Foi a primeira tentativa sem o sêmen do marido, né, biológico, e foi implantado, essa transferência aconteceu, e esse embrião se dividiu em dois, ainda com uma placenta única para ajudar, uma gestação monocoriônica diamniótica. E no ultrassom morfológico de 22 semanas, o que esse casal descobre? Que não apenas um dos bebês tinha uma mielo, mas também o bebê 2 tinha mielo e cardiopatia. Quando vocês leem aqui Hax-Kiese, é a mesma coisa que mielo, é só uma forma de apresentação, é uma lesão mais plana. E pelo ultrassom, o que a gente conseguia ver? A gente conseguia ver que o feto 1 ele tinha um bom nível motor, ele possivelmente andaria se fosse feita a cirurgia, ele teria um bom prognóstico. E o bebê número 2, ele tinha um nível motor mais comprometido e, além disso, ele tinha uma cardiopatia não letal. Vamos lá. Só para lembrar, só por ser monocoriônica, eles já teriam risco de STT. 25%, 20% das vezes o STT acontece. Mas nesse caso, até então, esse diagnóstico não existia. Era uma possibilidade, né? Ah, coloquei aí para a gente entender que esses irmãos, eles compartilhavam ali a mesma placenta, tá certo? Beleza.
Esse caso foi bastante desafiador. A gente já tinha feito cirurgia fetal para gêmeos uma vez, com um dos gêmeos só acometidos. E essa foi a primeira cirurgia com sucesso, foi uma quebra também de paradigma importante depois do MOMES. Então a gente abriu um leque de possibilidade para tratar esses bebês não de gestação única. Mas nesse caso, os dois bebês eram acometidos. E, obviamente, a gente teve um monte de questionamentos. Só para vocês terem ideia, esse caso chegou na primeira semana de abril de 2020. Eu não sei se vocês se lembram o que estava acontecendo na primeira semana de abril de 2020. Padaria estava fechada, turma. A gente não tinha Zoom da forma que a gente tem hoje, ou da forma que a gente está conversando aqui. A gente estava baixando nos nossos celulares, começando a adaptar as crianças em casa, no Fica em Casa, e chega esse casal. A primeira coisa que a gente pensou foi, obviamente, vamos declinar, a gente não pode fazer tratamento dessas duas crianças. Como é que a gente vai fazer isso? Mas o casal insistiu, e mesmo com todas as dificuldades ali de isolamento, de dúvidas e Covid pegando fogo, a gente teve várias reuniões com a comissão de ética para a gente saber o que a gente poderia oferecer, caso fosse possível fazer alguma coisa para ajudar esse casal, o que poderia ser feito? E aí a gente coloca algumas opções. E dentro dessas opções eu quero discutir com vocês também um pouquinho essa questão ética. Será que seria ético a gente oferecer todas essas opções? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma das coisas que a gente pensou quando esse caso apareceu. A primeira, será que valeria a pena a gente antecipar o nascimento desses bebês para oferecer tratamento pós-natal para esses dois irmãos? Tem literatura falando disso? Não. Será que a gente só ia acrescentar prematuridade para dois bebês que teriam que ser operados no pós-natal? Ninguém fica com mielo sem ser operado, tá bom, turma? Nasceu, quando não fez a cirurgia intrauterina, é operado no minuto 1 de vida. Porque senão isso pode dar infecção, meningite, enfim. Será que era um caminho? Não sabemos. Opção 2. Vamos fazer cirurgia fetal nos dois. Tecnicamente difícil, a gente vai dobrar o tempo anestésico. Será que aquelas anastomoses elas vão se comportar bem? Será que a hora que a gente entra com gás em uma cavidade, será que a gente vai desequilibrar o outro irmão? Ninguém sabia. Vamos fazer cirurgia fetal só em um deles. E o outro a gente opera depois. Quem vocês operariam, turma? O de melhor prognóstico ou de pior prognóstico? Vamos fazer cirurgia fetal em dois tempos? A gente opera um, indo tudo bem, uma semana depois a gente faz uma segunda cirurgia. Qual que a gente opera de novo? Mesma pergunta. E por fim, e se a gente pudesse, ou enfim, a nossa legislação assim permitisse, a gente interromper uma gestação, fazer um feticídio. E lá faz primeiro um laser, obviamente, para você dividir essa, essas placentas, né, não ter risco de comunicação. Aí você injeta KCL em um deles e opera só um dos gêmeos. Coisa meio esquisita, né? Então, não sei se vocês pensaram em alguma coisa a respeito, mas eu vou começar aqui dizendo daquela que parece a mais absurda, né? Essa aqui que, como assim, né? Fazer feticídio de um e tratar só o outro? Pois é. Quando a gente conversou com o Kypros Nicolaides a respeito desse caso, essa foi a primeira coisa que ele falou para a gente. Ele falou, esses brasileiros, esses latinos, eles têm problema com a realidade, né? É claro que eu faria isso aqui na Fetal Medicine Foundation. E a gente, mas como assim, Kypros? Nossa, que bruto, né? Como assim, cara? Vocês que estão tão sendo românticos. O que esse casal sempre quis? Foi a pergunta que ele fez e quebrou a perna de todo mundo, né? O que esse casal sempre quis? A gente fala, um filho. Pois é, eles queriam um filho. Eles nunca quiseram dois. Eles implantaram um óvulo fecundado que se duplicou. Então, deem para esse casal o que eles querem. Um filho, o melhor possível. Eles não precisam querer ser heróis e isso é coisa de romântico. Isso quem falou foi o Kiplos Nicolais. Claro que para a gente choca um pouco. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na França, 96% das gestações de bebês mal formados são interrompidas. O pessoal, simplesmente, é muito difícil você ver bebê com malformação, filho de
franceses mesmo, não que isso não esteja mudando, inclusive por conta dos avanços de cirurgia fetal, mas culturalmente a lei inclusive permite. E aí veio essa discussão, a gente ah, tentando ali na comissão de ética colocar todos aqueles elementos de autonomia, de beneficência, de não maleficência, e entender ali como esse cenário, do ponto de vista ético, poderia ser conduzido. Escolha de Sofia, né? Não sei para quem já viu o filme da Meryl Streep, foi o Oscar dela, de 1972. É uma história que faz tempo que eu não vejo o filme, mas se alguém lembrar, se eu não me engano, ela é polonesa e há uma invasão nazista e, em resumo, um nazista chega para ela e fala: olha, você tem dois filhos, um eu vou matar agora e o outro eu vou levar para o campo de concentração. E você escolhe. E aí vem toda até um dito popular, né? A escolha de Sofia vem justamente daí. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que foi escolhido. E aqui, ah, graças a Deus, foi ali escolhido. Ai, meu Deus, será que vai me faltar o vídeo? Só um minutinho que eu vou descompartilhar aqui. Só um minuto, tá? Pera aí. Hum, Não é possível que agora não vai funcionar o vídeo. Eu não vou mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. Só um minutinho, turma. Desculpa. Não. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, eu vou pegar depois. Mas enfim, não, tem que mostrar agora, senão não vai dar certo. Vamos lá. Eu vou interromper só um pouquinho o compartilhamento, tá? Aproveitando, Rô, não sei se não deu tempo, né, de ver, mas hoje ia se discutir uma PEC 164 de 2012 do direito do nasciturno. Então, assim, o direito da criança desde o período da fecundação, que a gente considera cidadão só a partir do momento que ele nasce, né? E hoje, não sei como é que ficou, não sei se foi discutido hoje. O PEC era para ser discutido hoje ou amanhã, ou entre hoje e amanhã. O direito do Confesso nasciturno, que eu então, não. assim, de defender. Mas é uma discussão que cada vez mais a gente vai ter que ter, né? Sim, Porque sim, com certeza. é possível não. Mas eu não sei se teve a discussão, não, mas é um tema interessante e difícil, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir aqui e aí no finalzinho eu entro. Coisa chata. Tinha testado tudo antes. Conseguem ver minha tela? Vamos ver se vai. Vai. Então vamos lá. O casal acabou tomando a decisão, a gente foi para a cirurgia e a gente operou os dois no mesmo ato cirúrgico. O que que vocês estão vendo aí? Aí a gente está em CO2, a gente entrou na cavidade com ah, três trocáteres em cada bolsa, né? Do outro lado, não sei se vocês estão vendo, tá a cabecinha, olha o cabelinho do outro bebê lá atrás. Uhum.
está na outra membrana, está na outra bolsa, que está cheia de líquido amniótico, que a gente não mexeu. E a segunda correção aconteceu logo a seguir, a gente fez na mesma cirurgia. Vocês estão vendo aí é a outra mielo e o sovaquinho do outro bebê. Não sei se vocês conseguem ver que o outro bebê está um pélvico e um cefálico, tá? E aí é o sovaquinho do outro, né? E a gente dissecou o placódio, está colocando a biocelulose e fazendo o fechamento. E a gente conseguiu fazer as duas correções no mesmo tempo. Então, de novo, na questão ética, um desses bebês, se possivelmente estivesse em outro país, com outra cultura, poderia tranquilamente ter tido uma interrupção da gestação e ter dado todo o apoio, o suporte para fazer o tratamento do irmão. E a gente conseguiu finalizar essa cirurgia. A gente sabe que um monte de coisa poderia ter dado errado também, né? Aqui só para vocês verem o aspecto, mais ou menos, como fica a cicatriz ao nascimento. Aqui é quando a gente usa aquela segunda película, né? E por fim, desse caso, estão mostrando o Antônio e o Pedro. Essas imagens são autorizadas, tá bom, turma? Hoje essas duas crianças andam. Nenhum deles tem válvula, tá? A nossa história aí com gêmeos foi publicada em maio de 2023. Aqui a gente tem as primeiras 7 cirurgias realizadas, sendo que das 7, 8 fetos foram operados, que o caso que eu mostrei para vocês foi o único caso onde os 2 tinham a mielo. Semana que vem, minto, no dia 27, a gente vai operar o nosso gêmeo número 17. Então a gente já tem hoje pelo menos, são 17 cirurgias em gêmeos e será o 11º, se eu não me engano, bebê acometido, minto, né? O 9º bebê acometido, operado. Para finalizar, um caso absolutamente fora da curva. Então aqui a gente já estava falando do STT, SUS desde 2024. Correção de mielo, a gente já tem publicação na literatura comprovando que também é o melhor caminho, que dá para operar gêmeos, que é seguro, com bons resultados a médio e longo prazo para essas crianças. Também é ciência. Agora, aqui é um caso absolutamente experimental. A gente imagina que dificilmente a gente vai ter outro caso desse na história aí enfim, de tanto tempo. Muito difícil a gente conseguir para frente reviver isso aqui. Essa paciente, ela veio para a gente com uma gestação monocoriônica diamniótica com 24 semanas, fez diagnóstico de STT. A gente fez aquele laser intersticial e aí, uma semana depois, 3 dias depois, eu não me lembro exatamente, um dos bebês acabou indo a óbito. Com 28 semanas, o que acontece? Brida amniótica. Então vamos entender o que aconteceu. A gente tinha gêmeos monocoriônicos com 2 bolsas, tá certo? Tinha STT. Na hora que a gente fez o laser, houve uma iatrogenia. O que aconteceu? Houve como se fosse uma septostomia, uma comunicação entre as 2 bolsas. Frente a isso, o bebê vivo, obviamente, ele acabou enfiando o pezinho nesse buraco. Quando ele enfiou o pezinho nesse buraco, o pezinho dele ficou na bolsa do irmão. Só que quando ele tentou puxar o pezinho não voltou. Isso começou a fazer um anel de constricção que vai cada vez mais fazendo um estrangulamento vascular até que a maior parte das vezes esses bebês eles nascem amputados. Isso pode acontecer em pé, pode acontecer em dedo, até no pescoço do bebê. E aí veio o casal desesperado. Imagina, já tinham perdido um dos filhos há 2, 3 semanas antes. E aí faz o diagnóstico de brida e agora tá vendo que a cada dia aquele fluxo vascular vai diminuindo, a gente vê isso por Doppler, e que o bebê vai nascer amputado. E aí eles nos provocaram e falaram assim, não, pelo amor de Deus, vocês sabem fazer mielo, vocês vão ter que corrigir isso por vídeo também, vocês dão um jeito. E a gente falou, mas como? A gente não sabe o que fazer, a gente nunca fez. Fomos de novo para a comissão de ética. É ético oferecer esse tratamento? É experimental? Tem estudos? Não, não tem. Ah, mas o casal quer, é viável, a gente tem o paralelo da mielo. Será que dá? Vamos trabalhar junto, vamos propor ideias. E aí a gente sentou junto e começou a discutir.
Se fosse possível fazer alguma coisa, o que que a gente faria? Quais seriam as ideias que a gente tinha ali para poder tentar salvar esse pé? E aqui eu faço só um parênteses rapidinho. Vocês lembram quando a gente começou a falar de gêmeos lá atrás, de STT, de Kipros Nicolaides em 92? A gente estava falando que se nada fosse feito, 95, 96% das vezes iam morrer os dois irmãos, certo? Mielo. Mielo é uma doença letal? Não. Então você já está oferecendo risco à mãe, você está oferecendo risco ao próprio acometido. Agora tem um gêmeo na jogada que está ali de bobeira, que não tem nada, que é saudável. E você está oferecendo risco para ele também, para poder melhorar a qualidade de vida do irmão. A gente está respeitando a autonomia? A gente está respeitando beneficência para os dois? Está respeitando não maleficência por irmão que não é cometido? Onde é que a gente tem que se basar, então? No conceito de justiça. A gente poder dar para os diferentes, dentro do risco aceitável, aquilo que seria melhor. E aqui a gente estava no extremo, turma. Lá atrás, o Kipros estava operando para que eles não morressem. Agora a gente estava oferecendo risco para a mãe, fazendo uma cirurgia fetal em meio de CO2, para salvar um pé de um bebê que o irmão dele já tinha morrido. Será que isso se justifica? O casal está ciente disso? Então é uma discussão que cada vez mais vai acontecer. A gente tem que ter um limite. A gente não pode achar que a gente pode fazer tudo. Mas nesse cenário a gente entendeu que sim, poderia fazer. Poderia fazer o quê? Ah, claro que a primeira coisa seria soltar esse pezinho da brida. Qual o problema? Se a gente só solta, no dia seguinte ele enfia esse pé de novo. Então a gente teria que ampliar esse espaço, ou seja, transformar uma gestação dicoriônica numa monocoriônica, para que não pudesse mais enfiar o pezinho em lugar nenhum. Uhum. Isso traria como consequência o problema de entrelaçamento de cordão, porque agora os dois irmãos vão compartilhar o mesmo espaço. Mas espera aí, o cordão do bebê que está em óbito já não está coagulado? Não tem mais fluxo nele. Então, o que que cabe? Caberia a gente seccionar esse cordão, tanto na face umbilical como na face placentária, do bebê morto, obviamente, para permitir que o bebê vivo agora fique num ambiente só, sem risco de nova brida, sem risco de entrelaçamento de cordão. Seria possível fazer isso? A gente nunca não sabia. Tem caso na literatura? Não. Mas, frente à comissão de ética, frente ao que o casal optou, a gente foi e fez isso aqui, ó. Então aqui é o ultrassom, vocês vão ver o anel de constricção no pezinho. E aí a gente entrou na cavidade amniótica do bebê vivo. E foi esse cenário que a gente viu. Um pezinho totalmente do outro lado, com um anel de constricção muito forte. Pé já bem edemaciado. E aí vocês vão ver que a gente solta a brida. Na ponta dos dedinhos do pé também tem mais brida. Tá bem feio, né? O que a gente está vendo ali do lado esquerdo é o cordão do bebê morto, tá? Esse aí. Que também estava querendo bridar no dedinho. Então a gente vai, num primeiro momento aí, tirar esse cordão usando energia, lembrando que ele já está coagulado, não vai ter risco de sangramento, ou pelo menos a gente imaginava que não teria, né? E nesse momento a gente está fazendo aquela septostomia, ou seja, transformando todo o ambiente num ambiente mais favorável para esse bebê que está vivo. Tentar salvar esse pezinho. Aí vem a pergunta: nossa, mas está tirando a membrana, não rompe bolsa na hora, Rodrigo? Vocês lembram que são duas membranas, membrana coriônica e membrana amniótica? A membrana coriônica, ela está em contato com o endométrio. E a membrana amniótica está em contato com o líquido amniótico. Então a gente está tirando aí a membrana amniótica. A coriônica está coladinha. E existe um espaço virtual entre elas, né? Elas deslizam e isso impede a perda de líquido via vaginal. Tiramos o cordão e esse foi o aspecto final da cirurgia. A gente vê o pezinho ali inchado,
cordão seccionado. Ali à esquerda, o bebê que estava em óbito, né? O feto em óbito. Placenta. E na sala de parto. Aí esse bebê nasceu, estava com o pezinho já com esse aspecto, foi submetido a uma cirurgia no primeiro dia de vida, uma zetaplastia. E aqui a gente tem os primeiros passinhos do Gael. Esses foram os primeiros mesmo. E essa paciente, ela é super esclarecida, foi uma querida, ela neta de um grande gastrocirurgião aqui de São Paulo, e ela fez questão de compartilhar a história dela. É, enfim, hoje o Gael, esse menino lindo que vocês estão vendo aí, ele tem uma vida absolutamente normal, e a gente tem ciência que a gente colocou em risco, inclusive a mãe, né, para poder preservar esse pezinho, mas no final das contas, acho que o resultado, graças a Deus, foi muito bom. Turma, eu acho que era um pouco disso que eu queria falar, tentar trazer essa discussão de cirurgia fetal, de tecnologia, de o que que a gente está fazendo hoje, quais são os próximos passos. Tem várias outras situações onde a gente entende que a cirurgia fetal também cabe, também tem seu espaço. É, mas eu acho que é interessante a gente ter essa abordagem de gêmeos de uma forma diferente. Hoje a gente já tem números, a gente já tem trabalhos saindo, então o que antes era muito distante, hoje eu já vejo de uma forma diferente, tanto que daqui a 2 semanas tem mais um caso, e se Deus quiser, tudo vai ficar bem com esses pequenininhos aí. Turma, era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente tenta responder aí. Parabéns, Rô. Maravilhosa, viu? Aula. A gente fica entusiasmada, né, com a medicina. Não é assim, perspectiva, uma coisa que jamais imaginada há pouco tempo, e você oferecendo tudo melhor para as crianças, para a família, né? Parabéns, viu? Obrigadão. É gratificante. Dá bastante É, trabalho mesmo, né? Não é fácil, é. mas é uma gratidão, assim, uma sensação espetacular. Eu lembro Uhum, muito bem que o Dr. Reginaldo foi um grande incentivador disso, uhum, e no começo eu não entendia nada, não sabia nada de cirurgia fetal, acabei caindo meio que de paraquedas ali na primeira cirurgia, aconteceu no servidor. uhum, E de repente a hora que eu vi que colocou a ótica lá dentro e a gente vendo dentro do útero um bebezinho, as gestações gemelares com STT, às vezes a gente opera com 17, com 18 uhum, semanas. Então você consegue com a ótica, você vê os vasos, você vê a aorta, é quase transparente, é uma coisa é lindo de ver assim, né? Você fala, nossa, uhum, até arrepia só de pensar. Então a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é emocionante, mesmo para quem é, é, gosta e tem uma baita experiência, eu sempre convido os nossos residentes, tento levá-los todos para, pelo menos uma vez, ter essa sensação de ver que coisa maravilhosa uhum. que é a medicina mesmo, como é bom a gente poder fazer É, parte disso, né? verdade. Parabéns. Obrigadão. Dúvidas, perguntas? Acho que não. Se não Acho que temos não. dúvidas, acho que a gente É, pode, então, acho que está encerrar. todo mundo de boca aberta mesmo. Nada. Parabéns, viu, Rô? Obrigado. E a todos os residentes convidados, né? Sempre convidados, a gente sempre tenta levar dentro do possível. Tem o pessoal lá da Faculdade de Medicina do Einstein que Ah, também sim. Prazer. gosta de participar, mas sempre tem espaço. Então, especialmente quem Uhum. passa na gineco geral, às vezes a gente não comenta, a gente esquece, mas me lembrem, porque eu sempre tento levá-los para poder, pelo menos uma vez, poder ver uma cirurgia dessa. Marcelo entrou? Não. Rodrigo, parabéns. Eu tive que sair um pouquinho para
resolver um problema. Mas só parabenizar você, Rodrigo, pela Obrigadão. quanto que é pioneiro esse tipo de tratamento, quanto que saber que um colega lá do servidor, que foi nosso residente, que fez Santos, lá de Santos, Opa. teve lá o Maurício Saito como mestre na faculdade e está fazendo esse tipo de cirurgia importante. E que a gente possa que um dia a gente consiga ter esse tipo de cirurgia no servidor como rotina nos nossos casos, não ficar pedindo favor de um lado e do outro. Quem sabe um dia a gente consegue ter isso lá, né? Obrigado, Marcelo. Eu sou muito grato ao servidor, ao doutor Reginaldo, a todo mundo por ter tido a oportunidade de fazer isso. E você pode ter certeza que esse é um compromisso, essa ideia de deixar um legado é, tão, traz tanta satisfação quanto fazer. Eu acabei eu não estou brincando, realmente estou aqui, ó, Fundação Caldeiro Bárcia. A gente conseguiu colocar no SUS do Uruguai, que é no Fundo Nacional de Saúde, a cirurgia endoscópica para mielo, e a gente ainda não conseguiu no Brasil. O projeto está em Brasília desde 2016. Então é uma constante, cara. A Denise vai todo ano para Brasília. Ela, semana passada, estava em Brasília para defender a técnica. Não é só a questão de, quero fazer, nossa, como eu sou bom, como eu dou pão, não. É esse trabalho, não meu, muito mais dela, muito mais de, enfim, é um trabalho em grupo, é multidisciplinar, para tentar trazer isso como legado. E aí a gente vê quanto a gente esbarra em PROAD, em política, em como as coisas são difíceis de andar. Mas se Deus quiser, um dia a gente ainda vai conseguir colocar isso no SUS, para poder oferecer Sim, não só para o paciente do todo servidor, para mundo. oferecer para todo mundo, né? E a gente vê que a gente conseguiu isso antes no nosso país irmão do que aqui com a gente. Então, eu fico ao mesmo tempo feliz de saber que hoje o pessoal lá está tomando um taná, que você tanto gosta, que eu sei, comemorando que eles fizeram o 20º caso deles agora solo, absolutamente solo, e a gente aqui lutando para conseguir colocar no SUS. Mas a gente não se aquieta, não. A Denise, para essas coisas, ela para tudo, né? Ela não tem tempo ruim, a baixinha lá é foda mesmo, cara. e não é só no SUS, né? A própria saúde suplementar você acaba tendo que judicializar sempre, né? Isso, 100%. isso que é o problema. Você tem, na saúde suplementar, você também não tem acesso adequado, né? Então não é só no SUS. Então, a nossa saúde suplementar que vai capengando e cada vez mais caro para nós termos acesso, também não dá direito a esse tipo de cirurgia, né? Para você E aí você tem conseguir que. criar um código TUS no nosso país, cara, você não É, imagina. tudo. Qualquer coisa a gente tem que ter o tal do código TUS. Código Para TUS, né? surgir um código TUS, existe o código TUS de cirurgia fetal endoscópica aberta. Isso o SUS já tem Uhum. também desde 2014. Todas as regiões oferecem cirurgia a céu aberto. Agora, a endoscópica, e falando aqui de gêmeos, né, que seria a opção, a única opção para gêmeos, eles não têm acesso porque no SUS não está lá. Mas vamos gatinhando, É isso. vamos aos É pouquinhos. muito lobby, tanto da saúde suplementar como do SUS. Mas acho que assim, podemos tentar quando tiver um caso lá no servidor, da Denise ir lá operar uma meningo para com a gente, né? Sempre é um prazer, cara. A gente já fez isso, mesmo fora do trial, Eu- casos dos primeiros 10, os casos que a gente teve, Uhum. a gente conseguiu ainda operar, né? Então é questão da gente batalhar e, se Deus quiser, isso em breve vai estar para todo mundo. É. Não, tá bom. Parabéns, Rodrigão. Tá, Mais alguém quer fazer alguma pergunta? acho que não. Então, Podemos boa encerrar, noite, né? boa Boa noite a noite. todos aí. Obrigadão, moçada. Valeu. Boa Tchau, noite. tchau.